Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre acessibilidade em hospitais, estabelecimentos de saúde. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, eu sou especialista em acessibilidade, tenho uma empresa que atua no ramo da acessibilidade desde 2016, exclusivamente com acessibilidade. E hoje, como eu disse, o tema da nossa live será acessibilidade em hospitais. E, gente, eu escolhi esse tema por um motivo muito especial. Vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente hoje aqui. Eu estou justamente em um hospital. Estou acompanhando uma pessoa muito querida e resolvi falar sobre acessibilidade em hospitais, em estabelecimentos de saúde, para vocês hoje. Entender se tem alguma diferença, se não. Então eu peguei algumas imagens, vamos fazer um estudo de caso aqui a respeito de instalações hospitalares para vocês entenderem algumas particularidades que existem para construções de hospitais, considerando a acessibilidade, certo? Então, vamos lá. Então, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto que vai trabalhar acessibilidade de estabelecimentos de saúde ou de algum hospital, essa live aqui vai tirar muitas das suas dúvidas para você não errar na hora de projetar ou de adequar uma instituição de saúde ou um hospital, posto de saúde, tudo entra nessa categoria. Então, ó, eu fiz uma filmagem aqui do acesso. Primeiro, vamos pensar o seguinte, um hospital. O que um hospital vai ter de diferente de uma edificação comum? Porque o que acontece? Um hospital é uma edificação, um centro de saúde é uma edificação. E como tem um atendimento a um público diverso, amplo e restrito, devem ser espaços acessíveis. Eu já fiz projetos para hospitais e tem muitas coisas que geralmente não são atendidas em se tratando de acessibilidade. Então você tem aqueles pontos que são comuns para todas as edificações e vocês têm algumas particularidades que devem ser tratadas para edificações da área de saúde. Então, um hospital, ele vai ter em comum, vai ter acesso, vai ter circulação, balcão de atendimento, controle de acesso, área de circulação, elevadores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo da entrada desse hospital que eu tô aqui especificamente. Olha só, vou passar para vocês aqui, ó. Olha se dá para ver. Opa, vou tirar o áudio. A gente ficar só com as imagens fica melhor, né? Tá uma falação de fundo aqui. Então, ó, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Isso, tá dando pra ver aqui agora, tá vendo? Deixa eu voltar. Essa, né? Esse de cá. É esse mesmo. Ah, isso mesmo. É porque eu não tava vendo aqui. Vocês vão observar que no começo aqui, ó, isso aqui, ó, e deixa eu esperar focar, é o controle de acesso. Olha só, vocês vão ver aí, ó. Inclusive tem o símbolo CIA, tá vendo? Então, olha que interessante. Atualmente, a gente tem essa possibilidade desse controle de acesso mais moderno, né? Antigamente você tinha mais catraca, então era uma coisa mais difícil de você trabalhar acessibilidade. Mas essas portinholas hoje em dia, elas já são normalmente feitas em um formato acessível. E essa, inclusive, já está até sinalizada. Deixa eu voltar para vocês verem aqui de novo, ó. Que bacana. Então, esse item de acessibilidade para o acesso, ele está sendo contemplado nessa instalação desse hospital aqui, tá vendo? Então, o controle de acesso é feito dessa forma. Agora, presta atenção nessa circulação aqui, ó, tá vendo? Caminhando aqui. Eu estou indo aqui em direção ao elevador. Vou pegar o elevador para conseguir acessar aqui o quarto, ok? Então, eu vou voltar mais um pouquinho para vocês observarem isso aqui, ó. Olha que interessante. Entrou e vai se deslocando para o elevador. Você vai observar que esse trajeto aqui até o elevador, ele tem algumas situações, tá vendo? Que uma pessoa não tem nenhuma referência
para poder fazer o seu deslocamento. Então, o que seria interessante, considerando esse estudo de caso, seria interessante você ter um piso tátil, modelo direcional, para poder fazer o direcionamento para essas áreas de circulação, considerando os pontos principais da edificação. Então, se um caminho natural é do controle de acesso até o elevador, uma questão de sinalização em acessibilidade para ser trabalhada seria você pensar em quais são os deslocamentos principais nessa área do saguão, onde as pessoas não têm referência, para conseguir fazer essa sinalização para elas conseguirem transitarem com autonomia, conseguirem transitar com autonomia. Tá? Então seria do controle de acesso, um piso tátil, estudando também as outras possibilidades, como a configuração que fosse dar essa autonomia para as pessoas. Então seria colocar o piso tátil lá do controle de acesso até o elevador, por exemplo. Se tem sanitário, você sinaliza até os sanitários. A sinalização do piso tátil ela é obrigatória quando você não tem nenhuma referência edificada. E você tem que considerar a área de circulação natural que é realizada por todas as pessoas. E esse deslocamento do controle de acesso até o elevador é mais que natural. Foi o caminho que eu, que nunca tinha vindo aqui nessa instituição, fiz. Então, lá do controle até o elevador deveria ter sido sinalizado. Depois que chega no elevador, olha só. Aqui, ó, mais um pouquinho do trajeto. É esse aí o trajeto. A partir do trajeto, ó, vou chegar lá no elevador. O que está faltando aqui? Quem me acompanha aqui já vai saber, né? Que está faltando um piso tátil, modelo de alerta aqui nas portas dos elevadores. Acessei o elevador. Então, esse piso tátil para elevadores, é aquele que vai na porta do elevador, ele também é uma sinalização obrigatória e que está faltando. Continuando com essa parte aqui de elevadores, ó. Mostrei, tem a sinalização luminosa lá em cima, que é obrigatória também para elevadores, mas faltou a sinalização tátil também. A sinalização tátil que tem para poder informar a pessoa qual que é o andar que ela está. Então, para elevadores, uma outra sinalização que é obrigatória e que não existe aqui nesse caso, é aquela que vai nos batentes dos elevadores, que vai informar qual que é o pavimento com caractere em relevo, mais contraste visual, associado ao texto em braille, para a pessoa conseguir se localizar ali de onde que ela está. E além dessa sinalização de batente de elevador, que é obrigatória, tem também a parte da sinalização audível, que também é obrigatória, e nesse caso aqui ela existe e é muito boa, com som audível, fácil de entender. E o que vai falar nessa sinalização audível? O que é obrigatório de se ter? É obrigatório você ter a pessoa sendo informada qual que é o sentido de deslocamento da cabina, se sobe ou se desce. Então aquele sonzinho, sobe e desce, é obrigatório em elevadores. Que mais? A informação de qual pavimento também tem que ser informada pela sinalização sonora. Então ela é redundante, a sinalização lá do batente de elevador, que não existe. Então é obrigatório você ter pelo menos duas formas de sinalização. Nesse caso, para elevadores, a audível é obrigatória e a de batente de elevador também é obrigatória. Então vai informar qual pavimento que é. E a escolha, a seleção aqui também do andar que você quer ir, vai aparecer para vocês aqui, ó. O pessoal tá saindo, vamos acompanhar aqui para continuar o nosso percurso. Mas vai mostrar aqui, ó, que a seleção do pavimento, aí, ó, essa seleção de pavimento, ela tem que ter o caractere em relevo e tem que ter o caractere em braille. E eu vou mostrar aqui uma outra coisa que é obrigatória, que é essa barra de apoio aqui, ó. Ela é obrigatória no fundo e nas laterais. Nesse caso aqui, a gente só tem essa barra no fundo. Nas laterais, essa barra não existe. E também é um item obrigatório, está lá na NM 313, que é uma norma que vai tratar somente de acessibilidade para elevadores. Quer ver, ó? E ficou com reflexo, mas não tá dando para ver. Mas essas botoeiras aqui, elas estão sinalizadas com o texto em relevo, mais o texto em braille, que também é obrigatório para a pessoa conseguir fazer a seleção do pavimento que ela deseja ir, tá? E aqui também eu tô mostrando essa coisinha pretinha aqui, ó,
é também a evolução dos pavimentos. Ali dá para ver, à medida que o elevador vai se deslocando, dá para ver qual que é o pavimento. Então essa informação está redundante, mas ainda assim faltou a sinalização de batentes de elevador, tá bom? Tem uma outra parte aqui, ó, que é depois que eu saio no pavimento, que é isso aqui, ó, só pra gente continuar aqui. Aqui, ó. Ver se vai dar pra ver. Então, eu tenho aqui a sinalização direcional dos sanitários, a gente chega aqui. Então, tá vendo também que quando você sai do elevador, não há nenhuma referência. Então, uma pessoa com deficiência visual que saia e vá procurar para onde ela tem que ir, ela fica meio que perdida, sem nenhuma referência. E essa referência seria obrigatória. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui para ver se eu consigo ilustrar o que eu estou falando. A pessoa vai sair do elevador aqui, já saiu, e o percurso que ela vai fazer, tá vendo? É um espaço amplo, é um espaço aberto. Então, falta uma referência. No caso, essa referência poderia ser dada com o piso tátil modelo direcional. A partir do momento que a pessoa já chegou no corredor, tá vendo? Ela já tem a parede como referência, mas aquele espaço aberto, ele acaba sendo um espaço mais amplo que a pessoa não tem uma referência para o seu deslocamento, nem que seja para chegar em algum lugar para perguntar qual que é o quarto. Essa referência, ela seria importante na chegada do elevador, para os saguões, informando onde que é a posição do sanitário, onde que é a posição da escada, nessas áreas que você não tem referência. Esse piso tátil, você não precisa necessariamente fazer a instalação dele ao longo de corredores, porque corredores, como eles têm as paredes, essas paredes vão servir como guia. E assim, é claro que eu estou falando uma pessoa com deficiência visual que vá a um hospital e que às vezes precise frequentar aquele espaço por algum momento, pode ser que ela vá uma vez, pode ser que ela passe um período por lá. Então é igual a mim, eu cheguei aqui, eu não sabia para onde era o quarto que eu precisava ir. Então eu precisei dessa orientação, fui lá perguntar qual que era, para entender onde que eu precisava ir. Agora, a partir do momento que eu já sei, já fui perguntar, quando eu voltar aqui, eu já vou saber onde que é o quarto. E para a pessoa com deficiência visual, funciona da mesma forma. E no caso, o piso tátil vai ser só uma referência a mais para ela se orientar no seu deslocamento. Porque vocês viram ali que quando chega aquele espaço mais amplo, acabou a referência. Então, quando ela tem a referência, ela vai conseguir memorizar e saber depois fazer o seu deslocamento com autonomia. Não quer dizer que essa autonomia vai ser, não, a pessoa chegou lá, nunca foi lá, então ela vai saber onde que ela tem que ir. Nem eu, que não sou uma pessoa que tem deficiência, consegui fazer isso. Mas essa referência, ela vai auxiliar no deslocamento a partir de uma certa familiaridade com a edificação. Então, é um item obrigatório também de acessibilidade, que nesse caso aqui também não existe, não foi instalado, tá bom? Nesse estudo de caso aqui, eu acho que eu tenho só mais uma questão dos sanitários, mas eu vou vir aqui para a norma, que eu vou falar para vocês o que tem falando aqui de serviços de saúde. Falando de aqui, ó. O que eu tenho aqui? Primeiro eu vou na parte de hospitais. O que tem falando aqui sobre hospitais? Aqui, ó. Na NBR 9050, eu tenho duas questões de obrigatoriedade para hospitais e eu tenho outras referências falando de serviço de saúde. Então, para hospitais, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte ali lá no item 5.5 de sinalização de emergência, que são obrigatórias. Olha o que está falando aqui, ó. A sinalização de emergência deve direcionar o usuário para saídas de emergência ou rotas de fuga. Devem ser observadas normas e instruções de sinalização de emergência. Então, existe uma sinalização de emergência para atender requisitos de acessibilidade, que vai ser o seguinte, ó, lá no item 5513, nas escadas que interligam os diversos pavimentos, inclusive nas de emergência, junto às portas corta-fogo, deve haver sinalização tátil, visual e ou sonora, informando o número do pavimento. Então, nas escadas, tem que ter essa sinalização aqui. Mas em hospitais, especificamente, está falando assim, ó. A mesma informação deve ser sinalizada nos corrimãos, conforme 543. Internamente, essa parte que é importante, ó. Internamente, locais confinados, como quartos de locais de hospedagem, de hospitais e de instituições públicas e privadas de uso múltiplo ou coletivo,
devem conter mapa acessível de rota de fuga da edificação, conforme 542. Então, em hospitais, em quartos de hospitais, espaços confinados, você precisa ter esse mapa em formato acessível, para informar o paciente que esteja aqui, em caso de emergência, qual é a rota de fuga. E formato acessível é o quê? Caractere em relevo, é associado a texto em braille. Então tem que ter essa informação para os pacientes e essa informação ela deve ser disponibilizada também em formato acessível. No caso desse hospital que eu estou aqui, não encontrei isso no quarto, não tem. Eu perguntei aqui também se tinha alguma coisa parecida e não tinha. E isso é algo para hospitais que está previsto aqui na NBR 9050. E uma outra coisa aqui que está previsto na NBR 9050, também relacionada a alarmes, é lá no item 5.6, que fala o seguinte, 5612. Nos quartos, banheiros e sanitários de locais de hospedagem, de instituições de idosos e de hospitais, devem ser instalados telefones e alarmes de emergência visuais, sonoros e ou vibratórios. Isso tem. Aqui no quarto que eu tô... Bom dia. Cardápio pro almoço? Aqui no quarto que eu tô, existe... Fala depois, que eu acho que eu vou ter alta. Existe essa sinalização. Não coisar, não Tá. tem problema, não. Porque a gente já tá... Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Eu fiz uma É filmagem. tilápia ou carne assada? Casa assada. Quer ver? Acompanhante seu também, carne? Também. Porque caso a senhora Aqui, esteja ó. ainda, porque eles coisam essa alta... Isso aqui, ó. Na hora do almoço a pessoa ainda tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Então a senhora vai de carne assada, né? Aqui, ó. Essa filmagem é o sanitário, a instalação sanitária. Então você vê que o sanitário, ó, Obrigada, viu, dona Ruth? ele tem esses alarmes, ó. Bom dia. Tá vendo? Isso aqui é um dos alarmes que tem lá. Espera aí que eu vou pausar para vocês verem. Aqui, ó. Então eu tenho esse alarme aqui. Ele está instalado tanto junto à bacia sanitária, quanto junto à área do box. Também está instalado esse alarme. E como vocês viram aqui, é um item obrigatório para hospitais. Esse alarme, ele precisa em caso de emergência. Uma pessoa que está hospitalizada, a facilidade de ela ter uma emergência, se acidentar no banheiro, é grande. Esse banheiro aqui, ó, ele tem umas questões de acessibilidade também que estão sendo atendidas. Mas, quer ver, ó, eu vou voltar aqui agora e vou falar para vocês alguns itens de acessibilidade que existem para serviços de saúde, que estão lá na NBR 9050. No item 10.10 vai tratar especificamente de serviços de saúde. E o que que nós temos aqui, ó? Nos locais de serviços de saúde que comportam internação de pacientes, em pelo menos 10% com no mínimo um dos banheiros em apartamentos, devem ser acessíveis. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis. Então, esse quarto que a gente está aqui, esse sanitário, ele é contemplado com muitos itens de acessibilidade. Olha, então vamos continuar o nosso estudo aqui. Eu tenho a bacia, eu tenho o lavatório. Você vê que tem as barras aqui para a bacia sanitária. Aqui, ó. Então, tem as barras aqui para a bacia sanitária. Opa, deixa eu tentar tirar aqui dessa iluminação. Isso. Tem as barras para a bacia sanitária. Nesse caso aqui, essa configuração de barra para a bacia sanitária atende a NBR 9050. O que não atende aqui é essa bacia sanitária. Essa bacia sanitária, ela é uma bacia sanitária convencional. Ela não é uma bacia sanitária em formato acessível, que a gente já sabe que a bacia sanitária em formato acessível é aquela que ela é mais alta do que uma bacia convencional e também sem abertura, porque bacia sanitária acessível não pode ter aquela abertura, a gente já viu isso também. Então, eu tenho aqui a bacia sanitária. Opa, deixa eu tentar tirar desse reflexo. Acho que eu vou apagar a luz, fica melhor. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor de ver isso. Então, você vê que eu tenho aqui
a bacia sanitária com as barras. Então já é um facilitador para a utilização. E eu tenho mais itens de acessibilidade aqui nesse sanitário também, ó. Tá vendo? Eu tenho as barras também aqui na região do box. Uma outra coisa que existe, que é um item, aqui ó, o alarme, como eu disse para vocês. Só que esse alarme, olha que interessante. Vocês concordam que esse alarme vai ter uma finalidade? Com certeza vai ter uma finalidade, eu não estava aí, né, gente? Mas olha só, essa cordinha dele. O acionamento dele é meio que puxando essa cordinha. E olha como que essa cordinha tá. Ela tá suspensa. Então, se a pessoa passar por uma situação de uma queda, assim, por exemplo, pode ser que ela não alcance a cordinha. Então, ela tem que ficar mesmo, de fato, chegando até o chão para facilitar o seu acionamento. Existe também aqui, ó, na região do box, o mesmo alarme, vocês viram? A barra e tem o banco também. Esse banco, ele é removível. E ele também é obrigatório para atender requisitos de acessibilidade. E um outro item que atende também é essa ducha. Essa ducha aqui, ó, que você pode fazer o desvio manual da água, que também já é um item de acessibilidade que está lá na NBR 9050. Então, essa configuração de barras, esse banco, o alarme, a ducha com o desvio manual também, é um desvio manual que funciona, não é tipo aquele chuveirinho que você fica lá brigando com o chuveirinho para a água vir só pro chuveirinho e a água cai, enfim. Esse desvio manual é um desvio que realmente funciona. Então, esse banheiro ele não é 100% acessível, mas ele é facilmente adaptável. Ele se enquadraria em alguma dessas situações. Porque você tem outras coisas. Aqui tem outros elementos também. Vamos considerar aqui. O que é mais que tem, além disso? Essa parte aí a gente já viu. E tem aqui, ó, o alarme também está suspenso, mesma coisa do outro. E aqui eu tenho alguns outros elementos, que é, ó, essa papeleira aqui, ela tá bastante alta. Então, alguns elementos, eles devem ser, é fácil de você trabalhar a acessibilidade de itens assim. Igual, se a papeleira tá alta, é só fazer o deslocamento dela para baixo, tem que ficar em faixa de alcance acessível, a área de utilização dela, entre 80 e 1,20 m. E uma outra coisa que eu achei interessante é porque tem um box no banheiro. E o box no banheiro, ele tem uma abertura grande, que vai possibilitar que uma pessoa em cadeiras acesse a área do box, faça a transferência para o banco. Então tem essa possibilidade, inclusive aquela abertura de que tem 3 folhas no box. Então você consegue retrair bem a porta para possibilitar que a pessoa acesse o box e tome o seu banho sozinha ou com a ajuda de outra pessoa. Então existem essas questões de acessibilidade para serem atendidas. Esse quarto aqui, ele não atende a todos os requisitos de acessibilidade, mas ele é facilmente adaptável, caso seja necessário, porque já tem alguns itens sendo atendidos, outros não, mas assim, a parte difícil da acessibilidade, que é a questão de largura de porta, acesso, as barras já estão instaladas, fica mais fácil. Uma intervenção aqui, talvez, que fosse mais difícil de ser feita, mas nem tanto, seria mais a questão da substituição da bacia sanitária por um modelo em formato acessível. Tem alguns outros elementos também. Por exemplo, o puxador da porta do sanitário não existe, mas são itens que são fáceis de serem implementados, então são facilmente adaptáveis aqui, como prevê a NBR, que fala que 10% tem que ser acessíveis e 10% tem que ser adaptáveis, não só dos sanitários, como do quarto como um todo. Então, o quarto você tem que observar a questão de área de giro, questão de posicionamento do mobiliário, para você possibilitar essa questão do giro. Então, tem alguns itens que devem ser atendidos. E tem algumas coisas aqui também, ó. Essa questão dos adaptáveis também é só uma recomendação. A obrigatoriedade é que existem 10% com no mínimo um dos banheiros em apartamento. Peraí, deixa eu ler de novo aqui para não falar bobagem com vocês. Nos locais de serviço de saúde que comportem internação de pacientes, pelo menos 10% com no mínimo um dos banheiros em apartamentos devem ser acessíveis. Então tá falando dos banheiros mesmo, mas o apartamento, se vai ter um quarto acessível, o apartamento necessariamente vai ter que ser acessível. Claro que vai ter que ser contemplada essa área de giro até para a própria pessoa conseguir acessar.
Mas isso é mais fácil em instituições hospitalares porque já existe a necessidade de você, às vezes, entrar com uma maca. Então, se você consegue entrar com uma maca, entrar com uma cadeira vai ser mais fácil. Então, essa possibilidade vai ser atendida muito mais facilmente. E que mais aqui, ó? Os ambulatórios, postos de saúde, pronto-socorros, laboratórios de análises clínicas, centros de diagnósticos, entre outros, devem ter pelo menos 10% de sanitários acessíveis. Isso eu já vi que tem aqui. Aqui no andar eu vi que tem os sanitários acessíveis. Eu cheguei ontem, foi um pouco corrido, mas eu vi que tem o sanitário, tem até aquela sinalização ali que tem o sanitário e tem o sanitário acessível. Então, isso aqui também já é contemplado, conforme seção 7, que é a seção que vai tratar de sanitários acessíveis. Nos pavimentos, onde houver sanitários, deve ser garantido no mínimo um sanitário acessível. Foi o que eu disse. E essa questão já é atendida aqui nesse hospital que eu estou. Eu vi que tem o sanitário e eu vi que associado aos sanitários existe lá o sanitário acessível. Pelo menos uma das salas para cada tipo de serviço prestado deve ser acessível e estar em rota acessível. Então agora, considerando esse item que está aqui na norma, é o item 10.10.2. O que a gente vai pensar? Uma instituição de ensino, um centro de saúde, ele vai receber pacientes. Quer dizer que todas as salas, todos os consultórios devem ser acessíveis? Não necessariamente. Mas se eu tenho um grupo de consultórios, pelo menos um deles deve ser em formato acessível. Está falando aqui de 10%. 10% devem ser acessíveis, tá? Então, 10% dos consultórios, além de ser acessíveis, eles devem estar em rotas acessíveis. Então, você considera aquele espaço ali para uma pessoa com deficiência fazer a sua consulta médica, que esteja em rota acessível, que é desde o acesso lá do local até a pessoa conseguir adentrar o consultório e utilizar e fazer o que se faz naquele nosso exercício de empatia, de entender o que... Não de empatia não, gente. Eu confundindo tudo. No nosso exercício da dinâmica de utilização do espaço. O que você faz quando você vai consultar? Você chega lá na clínica ou no hospital, ou onde for, você consegue acessar, você vai na recepção, você faz uma ficha de cadastro, você faz 1000 coisas. E depois você tem que ir efetivamente lá fazer a sua consulta no consultório. Então, para a pessoa com deficiência, eu preciso ter um consultório acessível associado a uma rota acessível também, tá bom? E o último item que vai tratar de serviços de saúde, que é o 10.10.3, vai falar o seguinte aqui, ó. Nos locais mencionados em 10.10.2, que é esse aí dos consultórios, quando houver local de espera com assentos fixos, estes devem atender ao descrito em 8.9 e garantir 5% com no mínimo 1 de assentos para pessoa obesa, conforme 4.7. Então, o que eu tenho que ter em locais de espera de centro de saúde? Já viu? Você vai fazer uma consulta, você não vai ser atendido na hora, às vezes você vai ter que aguardar uns momentos ali até o médico te chamar. Então, esse local de espera tem alguns elementos de acessibilidade que devem ser atendidos também, que são o quê? Eu tenho que ter assento para pessoa obesa, eu tenho que ter assento preferencial para pessoa com mobilidade reduzida e para pessoa com deficiência, e ele tem que ser sinalizado, e na verdade, dependendo do tamanho dessa sala, você pode considerar o assento com as características dimensionais para pessoa obesa, que está lá no item 4.7 do NBR 9050, e sinalizado com a utilização preferencial por aquele público preferencial, que é a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, então vai ser a pessoa com criança no colo, pessoa obesa, pessoa com muleta, enfim, todo o público atendido pelo atendimento preferencial. Então, uma outra coisa que precisa ter nessas áreas de espera é a demarcação do espaço para a pessoa em cadeira de rodas. Então, você vai pegar aqui, ó, o que está falando aqui é 5%. Você pega a quantidade lá que tá, a quantidade de lugares lá no local de espera, 5% deles tem que ser sinalizado para esse público de uso preferencial, pessoa obesa, mobilidade reduzida e pessoa com deficiência, e eu tenho que ter 5% também de demarcação de espaço para a pessoa em cadeira de rodas. Essa demarcação, ela é feita com módulo de referência, que é 80 por 1,20 sinalizado no piso,
Esse item, inclusive, foi uma atualização da norma de 2020 que mudou a forma como essa sinalização é feita. Atualmente ela é feita de uma maneira muito mais fácil. Você pode fazer a demarcação daquele retângulo de 80 por 1,20, que é o módulo de referência, e colocar no centro dele um símbolo CIA, de 15 por 15 no mínimo, um adesivo. Então, ele ficou muito mais fácil de ser feito e mais barato, e continua tendo a mesma finalidade. Então, foi uma facilidade que veio com a NBR, com a revisão de 2020 da NBR 9050. Então, gente, esses foram os elementos de acessibilidade considerados para hospitais e para serviços de saúde que devem ser implementados. Então a gente fez aqui um estudo da norma, junto com o estudo de caso, mostrando algumas questões na prática de como que tem que ser feito, como que deve ser desenvolvido esse layout, tá? Considerando serviços de saúde. Então, se você está aí precisando adequar o espaço que é ofertado o serviço de saúde, você tem que entender que você tem que considerar todo o conjunto de acessibilidade existente para uma edificação convencional, e eu tenho algumas outras especificidades que devem ser entendidas, que devem ser atendidas também, considerando serviços de saúde. E foi isso que a gente falou nessa live de hoje. Então, se você olha, hospitais precisam ser acessíveis. Centros de saúde precisam ser acessíveis. Eu já fiz projeto para o hospital, já forneci muitos produtos para o hospital, já ofereci serviços de instalação para hospitais. Então, esses centros de saúde e hospitais são locais onde a acessibilidade é um item obrigatório. Então, é também uma oportunidade que com certeza vai bater à sua porta se você é um profissional que domina a aplicação prática de leis e normas de acessibilidade para tornar espaços acessíveis, para trabalhar os seus projetos. Então, é uma demanda. Você vê que esse hospital que eu estou aqui, ele é um hospital renomado aqui em Belo Horizonte. E ainda assim, existem muitos itens de acessibilidade, questões de acessibilidade, que não são atendidas, que são obrigatórias. Então você vai ser o profissional que vai estar apto, que vai estar preparado para atender a essa demanda do mercado que é tão grande. E cada vez mais eu espero chegar nos espaços, chegar nos locais e ver situações como essa, de ver que eu já tenho uma barra e ver que eu já tenho muitos itens sendo atendidos e quem sabe até todos os itens, né, gente? Esse dia vai chegar ainda e isso vai acontecer com a gente trabalhando com acessibilidade. Vocês podem contar comigo nesse propósito de tornar o mundo cada vez mais acessível, e eu conto com vocês também. Vamos juntos aí tornar o mundo mais acessível, trazendo benefícios para os usuários, para as pessoas e para nós mesmos como profissionais que atuam com acessibilidade arquitetônica aí para todas as pessoas. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima.